Patriots. Patriots. Revolucionando conhecimento científico. Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um Pod Trials. É ótimo ter vocês aqui com a gente de novo. E olha, muito obrigado mesmo pelo apoio, pela audiência. É um prazer estar aqui. Hoje o papo é sério, mas super importante. Vamos mergulhar assim fundo nas diretrizes de 2021 da AHA, ACC e SCI para revascularização coronária. Isso mesmo, é fundamental estar atualizado nisso para a prática, né? Totalmente. E como o tema é extenso, a gente vai dividir, tá? Hoje é a primeira parte, vamos lá. Vamos sim. E para começar, acho que é um ponto-chave dessas diretrizes a consolidação do Heart Team, a equipe do coração. Heart Team. Legal. Mas assim, na prática, o que é essa equipe e quando que ela se torna, essencial mesmo? É basicamente uma equipe com vários especialistas, né? Cardiologista intervencionista, cirurgião cardíaco, o clínico. Às vezes outros, e ela é crucial, assim, indispensável nos casos mais complexos. Complexos, tipo... Lesão de tronco de coronária esquerda que não está protegida, sabe? Ou doença em várias artérias, triarterial ou biarterial, pegando a defendente anterior lá no comecinho. E um ponto muito importante, especialmente se o paciente tem diabetes junto. Entendi. A ideia é não ter uma visão única, né? Exatamente. Juntar todo mundo para decidir. Exatamente. É integrar as perspectivas para chegar na melhor conduta para o paciente específico. E funciona. Tem evidência de que essa abordagem em time melhora as coisas? Tem sim, não são trials randomizados gigantescos para isso, mas estudos observacionais mostram sim que usar o Heart Team está ligado a desfechos melhores. E tão importante quanto a decisões mais consistentes, mais reprodutíveis entre diferentes serviços. Bacana. Ajuda a padronizar a qualidade, então, nesses casos difíceis? Isso, perfeito. Joia. Entendido o Heart Team. Agora vamos para os objetivos. Por que a gente pensa em revascularizar alguém com doença coronária crônica estável? Quais são as metas? Bom, são duas metas principais bem claras nas diretrizes. A primeira é melhorar os sintomas do paciente. Aliviar a angina, melhorar a qualidade de vida. Exato. A recomendação é classe 1, ou seja, forte, para revascularizar quem tem angina que limita as atividades, mesmo já usando o tratamento clínico otimizado, o tal do GDMT. E essa melhora de sintoma é bem comprovada. Ah, sim. Estudos clássicos como o COURAGE e mais recentes como o ISCHEMIA mostraram isso, mesmo que não reduzam eventos como infarto ou morte em todos com doença crônica estável. A revascularização melhora, e muito, a qualidade de vida, diminui a frequência da angina, principalmente em quem tem mais sintoma. Claro, o FAME também mostrou ligação de qualidade de vida com o FFR, e até o órbita, que foi controverso, mostrou objetivamente menos isquemia. Certo. Então, sintoma é um alvo claro. E a segunda meta? Aquela mais Definitiva. A segunda meta é tentar aumentar a sobrevida. Viver mais. Ah, essa é a que todo mundo quer, né? Com certeza. Mas aqui a recomendação classe 1 para revascularização, preferencialmente a cirurgia, a ponte de safena e mamária, né, a KBG, ela é mais restrita. É só para subgrupos de risco bem alto comparado ao tratamento clínico sozinho. E que subgrupos são esses? Quem realmente se beneficia em termos de sobrevida com a revascularização? Basicamente, falamos de dois grandes grupos. Pacientes com lesão importante no tronco da coronária esquerda. O tronco, sim. E aqueles com doença em múltiplas artérias, uma doença extensa, junto com uma função do coração já bem comprometida, uma fração de ejeção, a FEV, de 35% ou menos. E isso vem de onde? Estudos antigos, novos? Vem de uma longa história. Desde estudos lá de trás, como o CAIS, até análises mais recentes. O segmento de 10 anos do Syntax, por exemplo, e meta-análises grandes confirmam esse benefício da cirurgia nesse cenário de maior risco. Entendido. Agora a gente chega naquele ponto que sempre gera debate, né? Definimos o objetivo, seja sintoma ou sobrevida. Como escolher a estratégia? É cirurgia, a CABG, ou é angioplastia com stent, a PCI? Essa é a grande questão em muitos casos. Para doença multiarterial, 3 vasos ou mais, especialmente se a anatomia é complexa... Complexa medida por aquele score, o sintaxe. Isso, pelo Syntax Score.
Se ele é alto, geralmente acima de 33, indicando muita complexidade, a tendência é preferir a cirurgia, a KBG. Pensa-se em benefícios a longo prazo, incluindo talvez a sobrevida. E no paciente com diabetes, muda alguma coisa nesse cenário de múltiplos vasos? Muda, e muito. É um ponto fundamental. Para quem tem diabetes e doença multiarterial, estudos fortes como o FREEDOM mostraram assim um benefício claro de sobrevida com a cirurgia KBG em comparação com a angioplastia, PCI, no longo prazo. Puxa, e por que isso? Olha, parece que a cirurgia oferece uma revascularização talvez mais completa e duradoura nesse perfil de paciente, sabe? Que tem uma doença muitas vezes mais difusa. Faz sentido. E para fechar essa parte, a lesão de tronco de coronária esquerda, que você mencionou como indicação de sobrevida, mas a escolha do método parece mais cinzenta, né? Espero, digamos assim. O estudo Excel, por exemplo, sugeriu que a PCI não era inferior à KBG no desfecho principal em 3 anos, mas levantou poeira depois por causa de uma possível mortalidade maior com PCI mais tarde, principalmente em diabéticos. E, por outro lado, teve o estudo Noble, que já apontou a KBE como superior. Então, na prática, decidir sobre o tronco exige muito do Heart Team. Tem que pesar a complexidade da lesão, um syntax baixo ou intermediário pode até abrir espaço para discutir a PCI e todas as outras características do paciente. Não tem receita de bolo. Perfeito. Então, para a gente amarrar essa primeira parte, falamos da importância do Heart Team, dos 2 grandes porquês da revascularização na doença crônica, aliviar sintoma e, para alguns, viver mais. E começamos a destrinchar a escolha entre cirurgia e angioplastia, vendo o peso da complexidade do diabetes e a polêmica do tronco. É isso? Exatamente isso. Um bom resumo. Ótimo! Com isso, a gente encerra a primeira parte dessa nossa conversa aprofundada sobre as diretrizes de revascularização. E agora aquele nosso intervalo esperto, né? Para dar uma respirada, logo depois da vinheta a gente volta com a segunda parte. Tem mais coisa importante vindo por aí. Tchau, obrigado! Revolucionando o conhecimento científico. Olá, bem-vindos de volta ao PodTrials. Que bom ter vocês aqui com a gente de novo. Hoje a gente continua nosso papo sobre as diretrizes de 2023 da American Heart Association, né? Aquelas para o manejo da doença coronariana crônica, a DCC. Mas, não é só resumir, não. A ideia é mergulhar nos pontos que dão o que falar, sabe? Nas complexidades por trás do que está recomendado. Vamos lá desvendar isso. Exatamente, porque assim, as diretrizes tentam organizar um monte de ciência, né? Mas esse processo nunca é simples. Tem nuances, tem discussões importantes. O legal é analisar como estudos diferentes levam a recomendações que, às vezes, parece que mudam ou até geram uma certa polêmica, né? Com certeza. E um ponto que sempre pega é quando que vale a pena revascularizar, fazer cirurgia ou colocar stent, e quando é melhor só manter o tratamento clínico otimizado, o tal do GDMT. Pois é. As diretrizes novas de 2023, elas reforçam uma coisa, para aliviar sintoma, aquela angina que limita o dia a dia, mesmo com remédio. Aí sim, a revascularização, seja cirurgia, KBG ou stent, PCI, tem recomendação forte, classe 1. Estudos como o Courage e o Ischemia mostraram isso, né? Melhora sintoma, qualidade de vida. Entendi. Quer dizer, para quem está sofrendo com o sintoma, a intervenção ajuda. Isso. Só que, e aqui está o pulo do gato, para aumentar a sobrevida, para viver mais. Aí, essa recomendação forte de revascularizar em cima do tratamento clínico, ela fica mais restrita. É só para grupos de risco bem alto, tipo quem tem lesão importante no tronco da coronária esquerda, sabe? A artéria principal. Certo, o tronco. Ou então quem tem doença em várias artérias e o coração já está mais fraco, com a função comprometida. A fração de ejeção, a FEV, abaixo de 35%. Isso vem lá do estudo STITCH, por exemplo. Para a maioria dos outros pacientes com doença crônica estável, o foco principal da intervenção é mesmo aliviar o sintoma. Ok, ficou claro. A decisão inicial para muitos é baseada no sintoma. Mas beleza, digamos que a decisão foi intervir. Aí vem outra dúvida, né? Cirurgia ou stent? CABG ou PCI?
Essa é outra área, assim, bem debatida. As diretrizes de 2021, que são citadas agora em 2023, e estudos grandes como o Freedom ou o segmento de 10 anos do Syntax, eles mostraram um benefício de sobrevida com a cirurgia, a CABD, em comparação com o stent, a PCI, num grupo bem específico. Qual grupo? Pacientes diabéticos que têm doença complexa em várias artérias e principalmente se pega a artéria descendente anterior, para esse cenário a cirurgia é classe 1. O Freedom também mostrou menos infarto com a cirurgia, embora tenha aquele risco um pouquinho maior de AVC logo depois, né? É um ponto a considerar. Mostra que o stent, mesmo mais novo, não é sempre a melhor opção para todo mundo. Faz sentido. E como se decide isso na prática? Bom, tem o tal do score Syntax. Ele ajuda a medir quão complexa é a doença nas artérias. Quanto mais complexo, maior o score e mais a cirurgia tende a ser indicada. Claro, se o paciente tem um risco muito alto para operar, aí o stent pode ser a saída. Por isso que a recomendação forte é discutir no Heart Team. O Heart Team. Juntar todo mundo, né? O clínico, quem faz o cateterismo e o cirurgião. Exatamente. Para essas decisões mais complexas é fundamental. Isso tudo faz a gente pensar, não só no que está escrito lá, mas como essas recomendações são feitas. Será que tem viés? Como eles lidam com tantos estudos, às vezes até parecidos? E a indústria entra nessa conta. Olha, as diretrizes, tanto as de 2021 quanto as de 2023, elas falam que tem políticas bem rigorosas sobre relações com a indústria, os RWI, e conflitos de interesse. Todo mundo que participa do comitê tem que declarar suas relações financeiras. É um esforço para tentar garantir mais objetividade, né? Mas na prática? Na prática, a gente sabe que muitos desses grandes estudos, como o próprio Freedom que a gente falou, recebem financiamento da indústria, seja de stent, seja de remédio. Isso está sempre declarado lá nas publicações. E interpretar vários estudos sobre um mesmo tema é complicado. Por exemplo, aquele debate sobre quanto tempo usar 2 antiagregantes depois do stent, o DAPT. Sim, sempre uma dúvida. Pois é. Estudos mais novos, tipo Twilight, Smart Choice, estão sugerindo que talvez usar por menos tempo e depois caçoar com um deles. O inibidor P2Y12 pode diminuir o risco de sangramento sem aumentar tanto o risco de ter outro problema de coágulo no stent. Ou seja, às vezes menos é mais, né? Desafio que se fazia antes. Interessante isso. E tem controvérsia até com remédio específico. Lembra do estudo Signify? Ele levantou uma bandeira amarela para ivabradina em quem tinha angina limitante. Lembro, sim. Sugeriu um possível aumento de morte ou infarto. As diretrizes novas levam isso em conta quando falam do papel desse medicamento. E a recepção disso tudo? Como a comunidade médica e especificamente os cirurgiões cardíacos, por exemplo, enxergam essas diretrizes? Principalmente essa parte de quando operar, quando colocar stent. Geralmente, a construção das diretrizes tenta ser colaborativa. Envolve várias sociedades, né? ACC, HA, SKI, e muitas vezes fazem referência a guidelines anteriores que tinham participação de sociedades cirúrgicas também, como a ATS, STS. A própria recomendação do Heart Team já mostra essa busca por integrar a visão da cirurgia, principalmente nos casos mais cabeludos. Faz sentido. Claro que, pontos específicos sempre podem gerar discussão entre as especialidades, né? Mas se busca um consenso. E na hora H, no dia a dia, o que pesa muito também são fatores do paciente. Se ele é mais frágil, se tem outras doenças, principalmente nos mais idosos. Então, resumindo a ópera, as diretrizes são um guia, um mapa super importante, mas para navegar o tratamento da doença coronariana crônica, a gente precisa olhar as entrelinhas, né? Entender as discussões, os porquês e decidir junto com o paciente. Exatamente. A ciência não para, né? E as diretrizes são como uma foto daquele momento do conhecimento. Entender o contexto por trás da recomendação, incluindo as controvérsias, o que sustenta e o que questiona, é essencial para a gente fazer uma boa medicina e para o paciente participar dessa escolha. Perfeito. Bom, muito obrigado pela audiência. A gente espera que essa nossa conversa tenha ajudado a clarear um pouco esse cenário complexo. E fica aí uma reflexão, né? Com tanta evolução na medicina personalizada, como será que essas diretrizes, que são baseadas em médias de grandes populações, vão se adaptar no futuro para cada indivíduo? Para pensar, é uma ótima pergunta. Até a próxima! Tchau, obrigado. Evolucionando o conhecimento científico.
not good looking late. Now make it tell a knife. I'm at the nicking now. I never good inside. Stole all my look and say. I want my saddest place. Got all my liquor case. I thought that shit was late. Olá, que bom ter a sua companhia aqui no Pod Trials novamente. Agradecemos muito por estar com a gente. Hoje a gente continua aquele nosso papo sobre as diretrizes da American Heart Association, né, focando na revascularização coronária. Isso aí, um tema super importante. E o centro da nossa conversa hoje vai ser aquela decisão que, vamos combinar, muitas vezes é bem difícil. Escolher entre a angioplastia, o PCI, e a cirurgia de ponte de safena, a KBG. Exatamente, PCI ou KBG, uma pergunta-chave. Vamos explorar as recomendações, o que os estudos mais recentes, e nem tão recentes assim, mas importantes, mostram. Bora lá? Bora. Primeiro, é bom sempre lembrar, né? Como as próprias diretrizes de 2021 falam, elas são guias, ajudam a melhorar o cuidado, mas não substituem o julgamento clínico, a avaliação individual de cada pessoa. Com certeza, o foco pode ser a prática americana, mas a relevância total, globalmente. E essas recomendações vêm de onde? Olha, tanto essa diretriz de 2021 quanto a mais nova, de doença coronária crônica de 2023, elas se baseiam em muita evidência. São estudos clínicos grandes, randomizados, registros, meta-análises. É um trabalho bem robusto. E essa escolha, PCI ou KBG, ela aparece como um ponto crucial em muitos cenários clínicos. Falando em estudos, um que sempre vem à tona é o Freedom, né? O que ele trouxe de principal? O Freedom foi um marco. Ele comparou diretamente PCI, já com os estentes farmacológicos, né, os mais modernos na época, com a cirurgia KBG. E o foco era em pacientes com diabetes e doença coronária mais avançada, geralmente multiarterial. E o resultado? Para esses pacientes, o estudo mostrou que a cirurgia, a KBG, foi superior à angioplastia para reduzir morte ou infarto do miocárdio no longo prazo. Interessante, mas tinha um contraponto, se não me engano. Tinha, sim. Um ponto importante foi que a cirurgia apresentou um risco um pouquinho maior de AVC, de derrame, logo depois do procedimento. Entendi. Então, um benefício ao longo prazo contra um risco inicial. Como a gente interpreta isso? Pois é, a interpretação é chave. Pacientes com diabetes, muitas vezes, têm uma doença coronária mais espalhada, mais difusa e que tende a progredir mais rápido. Então, a cirurgia, por conseguir fazer uma revascularização mais completa, muitas vezes usando enxertos que duram mais, como a artéria mamária interna esquerda para a artéria descendente anterior, a famosa Lima-Lade. Sim, a mamária. Isso, ela parece oferecer esse benefício de sobrevida e menos eventos futuros, apesar daquele risco inicial um pouco maior de AVC. É um balanço. E as diretrizes refletem isso claramente. Refletem. MAD do TEIS de 2021, por exemplo, tem uma recomendação classe 1, que é a mais forte que existe, para fazer KBG preferencialmente com a Lima para LAD, em vez de PCI nesses pacientes. Especificamente os diabéticos com doença multiarterial envolvendo a descendente anterior, certo? Exatamente. O objetivo ali é claro: tentar reduzir mortalidade e a chance de precisar de uma nova angioplastia ou cirurgia lá na frente. Falando em longo prazo e situações específicas, teve também o estudo STITCH, né? Ele olhou para um grupo diferente. Sim, o STITCH focou em pacientes que já tinham um coração mais fraco por causa da doença coronária, o que a gente chama de cardiomiopatia isquêmica. E o que ele mostrou? Depois de um segmento longo, quase 10 anos, o STITCH mostrou que fazer a cirurgia KBG nesses pacientes reduziu as hospitalizações por problemas cardiovasculares. Mas imagino que também tem aquele balanço de riscos. Sempre tem. No STCIT também ficou claro que havia um risco maior logo após a cirurgia. Maior mortalidade inicial, mais complicações como lesão nos rins, arritmias. Então a gente vê um padrão: alívio de sintomas versus benefício ao longo prazo, mas com riscos iniciais diferentes. Exato. E a diretriz mais recente de doença coronária crônica de 2023 aborda bem isso. Ela diz que a revascularização, seja PCI ou KBG, é recomendada para aliviar a angina, aquela dor no peito que limita a vida do paciente, quando os remédios sozinhos não dão conta. Ok, isso para o sintoma. E para viver mais? Aí a coisa muda um pouco.
Para aumentar a sobrevida, a diretriz recomenda mais fortemente o cabage do que só tratar com remédios em situações bem específicas. Quais seriam? Basicamente, quando tem doença importante no tronco da coronária esquerda, que é a artéria principal, ou quando tem doença em várias artérias junto com uma função do coração já bem comprometida, tipo uma fração de ejeção que mede a força do coração abaixo de 35%. Entendi. Nesses casos mais graves, a cirurgia parece levar vantagem para a sobrevida. Mas e naqueles casos que não são nem tão simples, nem tão graves assim? Sei lá, doença de tronco ou multiarterial, mas com o coração ainda batendo forte. Aí, meu amigo, a coisa fica bem mais, digamos, cinzenta. A escolha é bem mais complexa. É onde entra mais debate. Muito debate. As próprias diretrizes citam estudos como o Syntax e o Noble, que compararam PCI e KBG justamente nesses cenários intermediários. E os resultados, bom, geraram bastante discussão, sabe? Não há um consenso absoluto para todos os casos. E como desempatar isso na prática? É aí que entra a importância de avaliar a complexidade da doença. Ferramentas como o Syntax Score ajudam nisso. Dão uma nota para quão complexas são as lesões nas artérias. Mas, fundamentalmente, a chave é discutir caso a caso no que a gente chama de Heart Team. O Heart Team, a equipe do coração, né? Isso. Uma equipe com o cardiologista clínico, o intervencionista que faz angioplastia, o cirurgião cardíaco, às vezes outros especialistas, todo mundo junto para olhar o quadro completo. O que eles consideram nessa discussão? Tudo. Os riscos e benefícios de cada estratégia, claro, mas também as características específicas daquele paciente. Tem diabetes? Qual a função no coração? É um paciente mais idoso, mais frágil? Como é a anatomia das artérias pelo cateterismo, pelo Syntax Score? E até mesmo as preferências do paciente entram na conta. É uma decisão compartilhada. Faz todo sentido. E a tecnologia da angioplastia, da PCI, também não parou no tempo, né? De jeito nenhum, isso é outro ponto crucial. A PCI evoluiu muito. Hoje a gente tem o uso de imagem dentro da artéria durante o procedimento, como ultrassom intravascular, o IVUS, ou a tomografia de coerência óptica, o OCT. E isso ajuda como? Ajuda demais. Estudos como o Ultimate mostraram que usar essas imagens para guiar o implante do stent garante que ele fique bem aberto, bem encostado na parede da artéria. Isso otimiza o resultado. E na prática, o que isso significa para o paciente? Significa menos chance de problemas futuros, redução de eventos cardíacos adversos maiores, ou MEIS, e principalmente do risco de formar um coágulo dentro do stent, a trombose de stent, que é uma complicação bem grave. Então, juntando tudo isso, parece que não tem uma resposta fácil de qual é o melhor. Definitivamente não. A decisão entre CAG e PCI é super individualizada. Tem que ser. Mas dá para traçar um cenário geral. Acho que sim. De forma geral, a cirurgia ou CAG ainda é frequentemente preferido para doenças mais complexas, anatomicamente difíceis, nos pacientes diabéticos com doença multiarterial ou quando a função do coração já está bem reduzida. Nesses casos, o foco é muito no benefício a longo prazo, na sobrevida. E a PCI? A PCI é uma alternativa excelente, menos invasiva e que evoluiu demais. É uma ótima opção para muitos casos, especialmente lesões menos complexas ou em pacientes que teriam um risco muito alto para fazer uma cirurgia grande. Com os avanços técnicos, como o IVUS e o OCT, os resultados estão cada vez melhores. Fica claro que a personalização é a palavra-chave. Totalmente. E isso nos leva a pensar, né? Com a tecnologia da PCI avançando tão rápido, as medicações para prevenção secundária também melhorando muito e os pacientes ficando cada vez mais complexos, com mais idade, mais outras doenças. Como a gente garante que essa escolha da melhor forma de revascularizar continue sendo a ideal? Como manter o foco não só no procedimento em si, mas no que é melhor para o paciente a longo prazo? É um desafio constante para nós. Um excelente ponto para a gente continuar pensando. E com essa reflexão, a gente encerra a nossa conversa de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e pela sua audiência. Tchau. Obrigado e até a próxima. Anelli estourado nas portas abertas. Passei por essa função minutos brilhantes em busca de novas formas, habilidosas,
olhos atentos, não terei um passo para frente. Células misteriosas, moléculas em dança. Microscópios revelam segredos ocultos na escuridão. Braços estendidos, mentes abertas. Conhecimento cresce como flores no verão. Pensamento tem parceria. Inovação em equipe, projetos em movimento. Rumo ao futuro. Pesquisa chama que ilumina o caminho. Avanço científico, nossa missão. De ideias à realidade, de teoria à prática. Colaboração é o combustível que faz o progresso avançar. Do zero ao infinito, de nada é algo. Inovação é sonho que transforma o mundo. Opa, gente, não vai embora não. Ainda temos uma canjinha para hoje. Vamos mergulhar fundo no estudo Excel e em toda a polêmica que surgiu aí ao redor dele. É um assunto, assim, fundamental para quem está de olho na prova de título da SBCCV, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, certo? A gente está falando de revascularização do miocárdio, né? Com foco especial naquela lesão de tronco de coronária esquerda. Ok, vamos analisar isso a fundo? Sem dúvida. O Excel, ele acendeu um debate bem intenso e ele se encaixa numa discussão que já é, assim, antiga na cardiologia. Comparar a intervenção coronária percutânea, a ICP, aquele procedimento com stents, né, com a cirurgia de revascularização miocárdica, a CRM, a famosa ponte de Safena. Esse debate fica ainda mais quente em cenários mais complexos, tipo doença em múltiplas artérias ou justamente a lesão de tronco. É bom lembrar de outros estudos importantes nisso aí, né? Como o Freedom, que mostrou, por exemplo, a cirurgia sendo melhor em diabéticos com doença multiarterial mais séria, apesar de ter um risco um pouco maior de AVC. E também o STIT, que mostrou o benefício da cirurgia naqueles pacientes com disfunção cardíaca depois de isquemia, com fração de ejeção abaixo de 35%. Pois é, muita coisa importante aí. E o Excel, especificamente, que ele comparou, qual era a ideia? A proposta, pelo que entendi, era ver se a angioplastia com os stents mais modernos seria não inferior à cirurgia, isso em pacientes com lesão de tronco de coronária esquerda, que não era protegida, mas que tinha uma complexidade anatômica, bom, considerada baixa ou intermediária por aqueles core syntax. Certo. Mas e aí? Aí que a história fica realmente complicada, né? Surgiu uma controvérsia gigantesca que foi muito impulsionada por uma reportagem da BBC Newsnight e isso gerou uma reação bem forte da Associação Europeia de Cirurgia Cardiotorácica, a EACTS. Exatamente. A EACTS, ela não usou meias palavras, não. Eles falaram numa séria preocupação, assim, bem direto, sobre a possibilidade de que dados cruciais, dados de mortalidade mais tarde ou de infarto do miocárdio no grupo da angioplastia, que esses dados pudessem ter sido, digamos, subnotificados ou até omitidos na publicação principal do Excel. E a implicação disso, que a própria STS apontou, é que o aconselhamento dado a alguns pacientes poderia não ter sido o melhor, o ideal. O que chama muita atenção é a decisão que veio depois. Foi unânime e com efeito imediato. Eles simplesmente retiraram o apoio ao capítulo específico sobre lesão de tronco das diretrizes, aquelas que eles publicaram junto com a Sociedade Europeia de Cardiologia, a ESC, em 2018. Nossa! Retiraram o apoio, assim, imediatamente e de forma unânime. Isso realmente mostra o tamanho da preocupação deles, né? Sinaliza a gravidade. Com certeza, a justificativa foi muito clara. Se essas alegações sobre os dados escondidos fossem verdadeiras, as recomendações baseadas no Excel, que abriam a porta para considerar a angioplastia como equivalente à cirurgia em alguns casos de risco sintax baixo ou intermediário, essas recomendações seriam vistas como inseguras, pelo menos do ponto de vista da cirurgia torácica europeia. Essa rapidez toda e a unanimidade na decisão da ECTSIS só reforça o quão sérias eram essas preocupações para eles. Então, o impacto prático foi enorme. Quer dizer,
Uma diretriz clínica super importante, usada como referência por um monte de gente. Teve uma parte crucial, que era justamente baseada nos resultados do Excel, questionada e, na prática, descredenciada por uma das sociedades que ajudou a criar. E tudo isso por causa de dúvidas sobre a integridade dos dados do estudo principal. Que coisa! E aí, se a gente conecta isso com um quadro geral, a gente percebe como as diretrizes médicas, na verdade, são documentos vivos, né? Elas refletem a melhor evidência que a gente tem naquele momento. Controvérsias como essa do Excel, por mais difíceis que sejam, elas acabam forçando a comunidade científica a reavaliar, a investigar de novo, a atualizar o conhecimento. A gente vê isso nas diretrizes que vieram depois, como as do ACCHDIR de 2021. Elas continuam refinando as recomendações. Elas mantêm, por exemplo, uma indicação forte, classe 1A, para cirurgia em pacientes diabéticos com doença multiarterial que pega descendente anterior. E cada vez mais se fala na decisão compartilhada pelo Heart Team, né? O time do coração, levando em conta a complexidade da anatomia pelo Score Syntax, especialmente nas lesões de tronco. Entendi. Então, fazendo uma recapitulação rápida aqui, o estudo Excel comparou angioplastia e cirurgia para lesão de tronco, mas acabou no meio de uma baita controvérsia sobre como os dados foram comunicados. Isso levou ao EASTs a retirar o apoio a uma parte importante das diretrizes de 2018 que se baseavam nele. Então, o que fica disso tudo? Qual a mensagem? Para quem está estudando para a prova da SBCCV, acho que fica bem claro. Não basta só saber os resultados publicados dos grandes trials. É fundamental entender também as críticas, as limitações, as controvérsias, como essa do Excel, e como isso tudo mexe com as diretrizes e com a prática clínica no dia a dia. Exato. E essa situação toda, ela levanta uma questão muito importante sobre a prática baseada em evidências, né? Que é como a análise crítica, aquela análise rigorosa mesmo, e a transparência total na hora de divulgar os dados dos ensaios clínicos são essenciais, são a base, o alicerce para a gente ter certeza que as recomendações médicas e as escolhas de tratamento, ainda mais quando a gente compara coisas tão diferentes como cirurgia e intervenção percutânea, que essas escolhas estejam sempre baseadas nas evidências mais sólidas, mais confiáveis e, principalmente, mais seguras para os pacientes. A confiança na ciência médica depende não só do resultado que sai, mas desse olhar crítico constante e da disposição para corrigir o rumo quando precisa. Uma reflexão importantíssima para a nossa prática. E com isso, a gente fecha essa nossa análise de hoje. Tchau. Obrigada. Na sala de laboratório, luzes acendem, teorias novas descobertas em êxtase, mãos sujas de salvação, mentes brilhantes, conhecimento novo a cada dia. Revolução científica, mudando tudo. Inovações surgem, entendendo o mundo. De partículas minúsculas a galáxias. Sabedoria cresce a cada instante. Eles não dormem em busca de soluções. Laboratórios abertos até o amanhecer. Acertos e erros, caminhos tortuosos, mas sempre avançando, sem medo de tropeçar.